Olá, me conta, você já ganhou presente hoje? Não? Pois bem, fiz um videozinho para poder mostrar alguns presentes que eu elaborei, que eu me dediquei a comprar durante a viagem no Japão, no mês de fevereiro, para os meus clientes de psicoterapia. Então eu escolhi a dedo exatamente o que eu queria compor esse presente especial para todos que estiveram presentes comigo nessa viagem e estavam ativos no mês de fevereiro, então toparam esse desafio, que embora eu faça hoje já quase todos os meus atendimentos online, seria a primeira vez que eu ia fazer viajando efetivamente, que, como eu já disse em outros momentos, é uma das coisas que eu tenho muita vontade de implementar efetivamente na minha vida, de viajar e continuar trabalhando, e eu acho isso maravilhoso. E aí, eu tive a ideia, durante a viagem mesmo, eu já tinha tido um lapso antes de viajar, mas acabou caindo no esquecimento e tal. E aí, durante a viagem, quando eu cheguei no Japão, que eu vi uns potinhos, eu falei, nossa, que interessante, eu acho que seria incrível se eu pudesse também, ofertar isso para os meus queridos, para as pessoas que me honram, me deixando fazer parte dos seus processos, das suas histórias, das suas vidas. E é tudo muito, muito intenso, muita responsabilidade, um vínculo bacana que a gente vai firmando ao longo do tempo, e é isso que é bacana. E justamente por conta desses vínculos, tem alguns clientes até que são mais recentes, mas alguns entraram e já entraram com uma vinculação, com um comprometimento com o próprio processo analítico, que ali, acho que tinha tudo a ver com o povo japonês, com a energia, com a áurea do Japão, que é essa questão do comprometimento, do respeito, do empenho. E eu tô com uma turminha muito boa, muito comprometida, de verdade, engajada nesse momento. E aí eu tive a ideia de comprar algumas coisinhas, para montar um kit Japão para os meus clientes de psicoterapia. Então, tem o potinho de preparar o chá, tem 3 tipos de chá que eu coloquei para eles provarem. Um individual, o outro ele faz uma porção muito maior, tem um sachê maior, que eu achei incrível também. Ele rende 1,5 litro, 2 litros de chá. É um chá verde diferente, é muito saboroso, eu já estou sofrendo que os meus vão acabar. Já estou pensando que eu vou visitar a Liberdade para poder comprar chás que sejam importados lá do Japão, porque o sabor é diferente desses que a gente compra no mercado ou compra nessas lojas de produtos naturais. Não que seja ruim, mas o sabor é diferente. Os chocolates são deliciosos, e aí eu achei um muito gostosinho, de uma marca muito gostosinha, que ele vem uns tabletinhos pequenininhos, mas é um mais saboroso do que o outro. E aí tem 3 qualidades que eu coloquei também estrategicamente dentro do potinho de chá, para eles, na hora que abrissem, já encontrassem ali os 6 tabletinhos. Então foram 2 de cada que eu tinha trazido na caixa. E o mais bacana que eu achei, o sabor mais pitoresco dos 3, é um que ele tem uma camadinha verdinha de recheio, e aquilo é chá verde. É composto, é preparado com ingrediente de chá verde, e tem um gostinho pitoresco bem interessante também. Mas os chocolates são deliciosos. E aí também eu coloquei, 2 hashis do Japão, que eu acho muito legal a gente ter hashi de bambuzinho, de madeirinha, desses descartáveis. E lá também até tem, não é tão recorrente, mas até tem, porque de modo geral, nos restaurantes, o hashi é o talher. Então tá lá disponível como se fosse o garfo e faca nosso. Tem lá o hashi pra gente utilizar sem ser aquele descartável. Que mais que eu coloquei? E aí, para justamente fazer essa brincadeira do chá, quando eu cheguei, eu pesquisei um texto, um conteúdo que falasse sobre a cerimônia do chá, para estimulá-los, a fazer essa dinâmica de provar o chá com essa áurea japonesa, vamos dizer assim.
Tem toda uma dinâmica super interessante que envolve a questão da atenção de cada, né, de cada componente composto ali naquele contexto, tem toda uma relevância, enfim, depois vocês pesquisem porque é bem bacana. E aí, eu tenho pouquíssimos clientes hoje que são presenciais. Então, como eu ia ter que enviar esses presentinhos, né, esse kitzinho por correio, eu não queria que fosse numa caixa qualquer, né? Eu até olhei e tal na internet, e aí eu encontrei algumas caixas normais de papelão e tal, mas eu não queria que chegasse numa caixa qualquer. E aí eu encontrei algumas caixas interessantes, aí eu elenquei essas que vocês estão vendo nas imagens aí, que essas elas obviamente não são do Japão, né? Eu brinco que é da internet, né? De um site muito popular. Tem essa caixinha de madeirinha com esses adornos, né, lindíssimos, que você pode escolher, né, ou com um aspecto de realeza, o outro com um aspecto de animaizinhos, de passarinhos e tal, e dá para você colocar as iniciais das pessoas que você quiser, né. E aí eu achei que tinha tudo, já que eu tava brincando, vamos brincar direito, né? Já que era uma homenagem, né? Uma atitude de gratidão por vocês, né? Pelos meus clientes, né? Por vocês que estão me ouvindo, né? Espero que alguns certamente estarão me vendo aqui. De companheirismo mesmo, sabe? De atenção, de respeito, de comprar a ideia e de estar comprometido, porque eu não sabia, óbvio que eu tentei me organizar na medida que eu estivesse em hostels, que estivesse um lugar para poder fazer, né, né, no mais restrito possível para a gente poder conversar. Tudo bem que eu estava com fone e tal, falando em português, né, pouquíssimos brasileiros no entorno, mas ainda assim eu tinha essa atenção e ainda assim todos toparam fazer da sequência, né, esse mês todo, sem a gente precisar fazer a interrupção, sabendo que eu poderia não ter internet, sabendo que eu poderia não acordar, porque era de noite, né, era um fuso de 12 horas no Japão, podia acontecer. Mas foi tudo tão bacana, tão gostoso, né, foi tudo tão tranquilo, tão harmônico, né, foi legal, foi bem divertido. Teve 2 clientes que tiveram problemas pessoais e aí tiveram que cancelar um dos atendimentos, né, durante esse mês, e o outro teve que suspender porque estava de mudança, foi uma coisa inusitada, realmente a vida virou, né, eu viajei, ele resolveu virar a vida, mas que faz parte, tá tudo bem, e ele atravessou e foi né, não foi tranquilo, mas foi atravessável. Ele sabia que se precisasse, porque é um comprometimento que eu tenho com os meus clientes, que se precisasse poderia me acionar, independente da gente estar lá com a agenda num horário específico e marcado, se eu posso atender. É uma das aberturas que eu faço questão de manter, né, para reforçar justamente esse vínculo com os meus clientes. Acontece eventualmente, mas eu sempre falo com outras pessoas, nossa, né, alguns colegas falam, como é que você permite, né, que você deixa aberto para ligar para você? Eu falei, eu falo, né, que olha, é raríssimas vezes que eles precisam me acionar, e quando precisa, é porque a casa caiu, né, o circo está pegando fogo, algo de significativo aconteceu. Porque senão eles também são muito respeitosos, é muito interessante esse movimento que acontece. Então quando eles precisam de mim, eu sei que estão precisando mesmo. E aí eu estou mesmo sempre aqui para eles, né? E eu acho isso importante, bacana. Por isso que eles também estiveram lá para mim, né? Pra gente não ter que suspender e eu poder viajar com tranquilidade, né? Então eles também compraram o projeto, a proposta, e aí... foi maravilhoso, eu não vejo a hora de poder viajar de novo. Ai, que maravilha, que bom que eu pude fazer isso, e eu só tô publicando isso hoje, porque finalmente todos, essa semana o último recebeu, então finalmente todos receberam, e aí eu não podia publicar antes, porque eu queria que todos que recebessem ficassem surpreendidos, porque eu não avisei antes, obviamente. E isso foi muito bacana, né? Teve depoimentos maravilhosos, até me emociona.
Ai, bonitinhos. Foi muito bacana, alguns me retornando, né, as impressões, né, de ter aberto, né, saber que chegou, que tá a caminho um presente, porque óbvio eu pedi os endereços todos para poder encaminhar. E aí, quando chega, alguns fotografaram, postaram. Eu lamentei não ter podido recompartilhar, né, nas mídias todas sociais. E só avisei porque era, porque ainda tinha gente que ainda não tinha visto, e eu não podia quebrar a surpresa, né, de abrir a caixa e encontrar um presente com todo o amor, carinho e dedicação que eu espero, que eu tenho certeza, pelos depoimentos, eu sei que todo mundo entendeu e recebeu dessa maneira. Então eu só queria compartilhar aqui, registrar isso de novo, minha gratidão, principalmente por vocês terem abraçado a proposta de continuarmos sem ter que suspender os atendimentos, né, durante um mês inteiro. E foi incrível poder trabalhar, viajar, curtir, aprender coisas e trocar com vocês. Foi muito bacana. Muito obrigada mesmo para vocês que são os meus clientes e para aqueles que não são. Ai, gente, eu tô mesmo fazendo invejinha. Venham, né? Venham, porque é bacana. Não, acho que eu menti agora. Bacana exatamente não é fazer a terapia. Mas eu sou bacana, entendeu? Eu sou legal, né? Então venham fazer. Né? Quem tem interesse, quem tem necessidade, quem tem curiosidade, né? Eu recomendo sempre vivamente que façam terapia. Nem sempre é fácil, nem sempre é acessível, mas na medida do possível façam, né? E, se não comigo, com quem for possível. E comigo tem aos domingos, deixa eu lembrar, né? Aproveitar, tenho terapia em grupo que... eu pretendo que esse quadro dure, eu ainda não sei até quando, mas pretendo que dure por um bom tempo. Todos os domingos, às 20 horas, tem lá a Rosângela trazendo um conto, ou um mito, ou falando, sei lá, de alguma resenha de um filme, e aí, com base naquela história, com base naquele conto, com base naquela mitologia, os elementos simbólicos e arquetípicos que estão ali, obviamente expressos, a gente faz uma leitura do ponto de vista da psicologia junguiana e com contrapartes, né, fazendo paralelos com a vida de qualquer pessoa, né? E além disso, está aberto, né, para as pessoas fazerem perguntas tanto do que estiver rolando na conversa do dia, mediante o conto ou o texto que for apresentado, mas também está muito aberto, sejam muito convidados para poder trazer as próprias demandas. Se precisar fazer uma ou outra pergunta de âmbito pessoal, faça, né? Conversa com a gente, conversa lá ao vivo. Se não tiver em disposição para ser ao vivo, deixa lá nos comentários e na medida do possível a gente pode elaborar um pouco mais aquela demanda que você precisar trazer. A gente pode, mesmo que seja lá no comentário, depois eu faço algum outro vídeo falando aquilo e falando a respeito para poder ser público, né? A ideia é que seja aberto, público e gratuito. Então, quem precisar, quem quiser, quem tiver necessidade, seja muito bem-vindo aos domingos às 20 horas. E do mais, né, quem quiser, óbvio, eu estou aqui à disposição para a gente iniciar um processo analítico individual. Então tem lá todas as informações do meu site, é só vocês entrarem e podem entrar em contato comigo também. Mas enfim, acabei fazendo um jabazinho, nem era essa a intenção, mas a ideia era justamente falar sobre os presentinhos, o agradecimento, gratidão, meus queridos. Até a próxima.